dia, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro programa Reencontro do ano de 2021. Hoje, dia 6 de janeiro, e nós estamos chegando nessa quarta-feira, às 9 horas mais 4 minutos, para mais um programa Reencontro. Programa produzido e apresentado aqui dos estúdios da Rádio SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, na rua 7 de setembro, 8h30, na cidade de Bauru. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje temos mais uma vez, graças a Deus, a presença do nosso grande amigo Jorge Salomão. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro. Bom dia, Theo. Bom dia aos nossos amados e amadas telespectadores. Muita paz a todos. Hoje, como dissemos, né, primeiro programa desse ano de 2021. Vamos começar aqui com a nossa oração inicial para que possamos continuar no clima que pede qualquer reunião que seja, que nós possamos falar de coisas boas, falar de fazer o bem ao próximo, e possamos pedir aos bons espíritos que nos assistem e que continuem nos assistindo durante esse programa, porque o nosso intuito maior aqui é falar de coisas que possam elevar as pessoas a pensar no bem, a pensar no amor próprio e principalmente a pensar no amor ao próximo, na caridade propriamente dita. Que os bons espíritos possam nos assistir não só durante esse programa, mas também depois que ele acabar, que possam, continuando, nos dando a sua assistência em nossos pensamentos e em nossas ações, que eles possam intuir o Jorge em mais esse programa, em suas palavras, para que elas possam vir de encontro aos seus anseios, aos seus pensamentos. Você que pode estar passando por algum tipo de problema, que alguma palavra dita nesse programa possa vir de encontro e ajudar a você a encontrar uma saída ou continuar firme no propósito de persistir, porque não podemos desistir jamais, estamos neste mundo para a nossa própria evolução e, quem sabe, voltarmos para o mundo espiritual um pouco melhores do que aqui chegamos. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam conosco em mais um programa Reencontro, que assim seja. Bom, Jorge, hoje tivemos aí a passagem do ano, tudo, e festas, e eu tinha já aqui um tema, mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, até porque quando a gente abre a internet, o Google geralmente ele nos dá uma informação, né? E tem lá o Doodle, que é aquela imagem do Google, hoje tem a imagem do médico Juliano Moreira. Ele que é o fundador da disciplina psiquiátrica no Brasil. E eu já fiz essa pergunta a várias pessoas aqui no SEAC, ao Nazil, ao Moisés, ao Sidney. Não tive a oportunidade e hoje veio a calhar esse aniversário do Juliano Moreira. Depois eu pego aqui mais ou menos a data de nascimento, o tempo em que ele viveu. E pelo que diz aqui nos dados dele, ele contribuiu muito para a divulgação, para a difusão da psiquiatria no Brasil, apesar dos estudos terem começado um pouquinho antes, acho que por volta de 1881. Jorge, antigamente, quando tínhamos aí os manicômios, onde as pessoas eram internadas, você acredita que até pelo fato de muito desconhecimento, até de religião, da doutrina espírita ou de outra religião que aborde de uma forma mais profunda, as pessoas tinham um problema espiritual, mas eram tratadas com outro tipo de, vamos supor, remédios que poderiam amenizar esse tipo de coisa, se muitas vezes um atendimento espiritual seria até um remédio mais eficaz nessa situação? Você acredita que muitas pessoas sofreram por um problema que era mais falta de conhecimento do que para o que eles eram tratados? A pergunta, Theo, é bastante interessante porque nos remete a uma época em que a nossa medicina ainda estava a braços com o progresso, com o desenvolvimento, e hoje continua, porém, já com um processo de desenvolvimento mais acentuado por conta dessa nossa evolução no campo tecnológico. Todavia, voltando à sua questão, nós observamos o seguinte, que cada criatura reencarna na época que lhe é peculiar a necessidades kármicas desse ou desses espíritos. Então, aqueles, por exemplo, que reencarnaram no Brasil da década de 30, de 40, obviamente encontraram aí a rudeza na metodologia correspondente aos tratamentos das doenças ditas mentais ou psiquiátricas e necessitavam, naturalmente, daquilo que a nossa medicina naquele tempo podia oferecer em termos de terapêutica, de tratamento ou até mesmo de cura
a essas mazelas de natureza psicológica ou psiquiátrica. Então, sim, hoje nós temos aí a informação à nossa disposição. Nós não podemos mais alegar ignorância em relação a essa informação que a doutrina guarda, porque nós temos aí diversos programas sérios nos YouTubes da vida, onde nós temos vários confrades nossos de renome dentro da doutrina espírita, orientando, ensinando, esclarecendo, dando à população a forma de lidarem com essas forças negativas através do instrumental da fé, da oração e da conduta positiva, inclusive. E Jesus, ao seu tempo, já havia dado à posteridade e também aos que estavam convivendo com ele naquele seu tempo, essa orientação, quando deu o instrumental básico, que é orai e vigiai para não cairdes em tentação. Só que essa informação, ao longo dos anos, principalmente quando chegou aí a doutrina espírita, ela então passou a dar uma explicitação a essa informação de Jesus, informando que esse orai e que esse vigiai estava relacionado principalmente no que diz respeito ao aspecto influenciatório provocado por esses espíritos das trevas juntos de nós, os que eventualmente não estivéssemos aí equipados com a blindagem da fé, da oração, da mudança de comportamento, para que não fôssemos vítimas dessas influências negativas. Ô Jorge, recentemente a gente teve aí um grande movimento que pedia, vou dizer assim, a abolição dos hospitais como manicômios, mas que se diminuísse e se tratasse de uma outra maneira. Isso passa por essa evolução que você citou, né? Sem dúvida alguma. E existe um filme retratando uma situação real, vivenciada por uma personagem de nome Nise. Eu não me recordo bem, isso você pode achar no YouTube, inclusive no Google. Uhum. O filme que traz o nome dessa grande psiquiatra, que foi... ela quebrou um paradigma, porque até então só entrava em faculdades, homens, principalmente uma faculdade de medicina. Uhum. E ela foi a única mulher da sua turma. E tem um filme que retrata a vida dessa mulher, dessa personagem, Nise. É alguma coisa da loucura. E isso é um filme. Inclusive, tem ali a artista que faz o papel da Nise, é a Glória Pires, que é uma excelente artista. É um filme maravilhoso que nos leva à década, salvo engano, de 30 ou de 40, em que Nise viveu, e ela modificou todo... Nise, o coração da loucura? O coração da loucura. Recomendo aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo que assistam esse filme. Ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é muito emocionante, inclusive, porque até então os hospitais eles eram verdadeiros depósitos de doentes mentais, que eram tratados pelo método antigo, arcaico, desumano, inclusive. Quando Nise, uma mulher, naquela época, enfrentando todo aquele corporativismo machista da época, e ela, de longe, ela vislumbrou com a sua percepção já adiantada, avançada para o seu tempo, que aquilo estava tudo errado. E ela foi severamente criticada pelas suas ideias inovadoras, que consistia em estabelecer uma psicoterapia, ou seja, ou a laborterapia, como forma de fazer com que aqueles pacientes, ditos os doentes mentais, tivessem ali uma ocupação que ajudasse, inclusive, na própria terapêutica, ou seja, no tratamento das suas afecções mentais. E ela implantou, com muito desdém por parte dos seus colegas médicos. Tipo, isso não vai dar nada, né? Não vai dar em nada. Você quer implantar essa ideia? Fica à vontade. Isso é loucura. Isso é loucura. Olha que o nome do filme é Nise, o coração da loucura. E ela, então, passou a aplicar essas suas ideias, entendendo que o melhor processo para fazer com que os nossos doentes mentais pudessem obter alguma melhora era através da laborterapia, da psicoterapia, ou seja, do trabalho, da prática de atividades que fizessem com que eles ocupassem suas mentes. Na medida que ela foi implantando sozinha essa ideia, aos poucos, isso começou a produzir resultados, inclusive no campo da pintura, em que muitos
dos doentes, dos seus pacientes, chegaram a fazer pinturas que foram expostas aí em feiras de exposição de pinturas, de quadros, inclusive. E tem isso daí na internet, se você buscar, você vai ver os quadros pintados por aqueles doentes mentais. E você vai ver quadros ali que não dá para acreditar que aquilo foi pintado por alguém que tinha alguma afecção mental. Entendi. Ela então mudou todo esse paradigma, essa dinâmica hospitalar até então vigente. E tudo que você vê hoje em termos de dinâmica de tratamento no campo da laborterapia, ou seja, terapia ocupacional dada a esses pacientes, isso é fruto do trabalho, do idealismo dessa grande mulher, da Nise, que foi uma mulher avançada para o seu tempo, para a sua época. Uhum. Então mudou-se essa ideia de que os hospitais psiquiátricos deveriam ser um depósito de doentes. Não, deveria, além de agregar essas almas, essas pessoas doentes, também o hospital tem condições de oferecer recursos que possam fazer com que eles desenvolvam suas habilidades. Inclusive até ajudando mesmo no processo de recuperação dessas doenças mentais. É aquilo que Jesus disse. Nós vemos aí implantada aquela máxima de Jesus corporificada nessas atitudes de Nise, aplicando aí no caso da terapia ocupacional, da psicoterapia, por exemplo, quando Jesus disse, orai e vigiai. Uhum. Porque não adianta você aplicar o eletrochoque nesses pacientes, dopá-los com uma medicação pesada, que eles vão ficar mais à mercê desses influenciadores espirituais. Mas quando você passa a mudar o seu comportamento, passa a mudar o seu pensamento e se adequa a essas atividades psicoterapêuticas, ocupacionais, isso vai fazer com que a sua mente melhore. E eu me recordo quando eu li aquela obra de Daniel Goleman, intitulada Inteligência Emocional. Ali ele faz menção de uma psicóloga que estabeleceu, para quem está enfrentando problemas de natureza depressiva, 3 coisas, 3 fundamentos, 3 caminhos. Olha só que curioso. Apegar-se a Deus. Apegar-se a Deus. Realizar algum tipo de atividade laborterápica, de trabalho, de exercitação da mente. Lembrando daquele ditado que mente vazia é a oficina da perturbação de Satanás. E a mente que não está vazia, que está ocupada, ela dificilmente vai se conectar a esses agentes da perturbação. E por fim, olha só que interessante. Prática da caridade, do amor ao próximo. Ela diz que esses 3 elementos, obviamente aliado a um tratamento aí psiquiátrico, psicológico, da depressão, ajuda sim, segundo dados estatísticos que ela cita nessa obra de Daniel Goleman, a grande melhora e até recuperação desses doentes que estão aí tangenciados pelo problema depressivo. Ô Jorge, e a gente pensando também nesse ponto, né? Pegando um pouco mais lá atrás o jeito que eles tratavam ali praticamente do corpo. O espírito, que era, em muitos casos, que estava atuando ali, estava ali de boa, né? O corpo estava sofrendo, mas o espírito estava de boa. Isso também poderia, do jeito que eram tratados, traria também problemas para as pessoas que ali trabalhavam, né? Eu acredito que eu trabalhando num lugar desse, tudo bem que tem o fato que você falou, a medicina estava caminhando, estava descobrindo algumas coisas, mas eu vou lá, dou um choque numa pessoa, faço alguma coisa, suponhamos que tem um espírito ali que ou não está gostando daquilo, ele possivelmente poderia me seguir, fazer alguma coisa, me tratar também em outras situações. Esse tratamento que dava ao corpo tinha reflexo também no espírito, não só para as pessoas que sofriam, mas para quem trabalhava lá. Será que eu estou pensando errado, Jorge? Não, está correto, principalmente pelo fato de que nós vemos ali, na obra de Kardec, Céu e Inferno, em que Kardec ficou intrigado com a presença de um rapaz ali do seu tempo, encarnado, claro, que vivia nas ruas e era considerado como um idiota, louco. Hoje não se usa mais essas expressões, mas o que nós falamos que é um doente mental, alheio a toda a realidade e alheio inclusive a si mesmo. Aquilo deixou ele intrigado, quando no momento oportuno, consultando a espiritualidade, perguntou se seria possível, dentro dessas condições em que se faz a evocação, se seria possível a espiritualidade trazer o espírito daquele menino no momento que ele estivesse, por exemplo, dormindo, para uma reunião ali, para que ele então pudesse arguir,
fazer perguntas ao espírito daquele jovem, conhecido por um idiota, um louco, um lunático, etc. e tal. Não deu outra, num dado momento, quando tudo foi preparado pela espiritualidade, Kardec então fez a invocação, isso está relatado no livro Céu e Inferno, evocou o espírito desse jovem, doente mental, digamos assim. E Kardec então perguntou para ele, dentre várias outras perguntas, mas a principal, no estado em que você se encontra, enquanto no estado de vigília, acordado, você tem consciência do que se passa à sua volta, do que as pessoas falam para você? Ele falou, é isso que mais me machuca, que mais me incomoda e me irrita. Porque eu me sinto normal. Tanto que eu tento exteriorizar a minha fala, os meus protestos, os meus incômodos, os meus conflitos para as pessoas, mas ninguém me entende. Por quê? Porque o meu instrumento de comunicação, que é o cérebro, ele está depauperado, ele está com defeito. É a mesma coisa você tentar tirar uma nota melodiosa de um violino que está com uma das cordas danificada ou mal ali calibrada. Não vai sair uma produzir melodia uma gostosa, nota, né? uma melodia, vai sair um ruído. É. Então, é a mesma coisa o cérebro dessas pessoas. O cérebro está ali com um problema de transmissão, mas o espírito em si, ele está consciente, ele está lúcido. Tá perfeito. Só que quando ele tenta se comunicar, o que acontece? Essa comunicação vai passar pelo seu instrumento de comunicação, que é o cérebro. O cérebro está com defeito, aquela mensagem vai sair truncada, defeituosa. Então ele fala isso para Kardec. Então eu tenho consciência de tudo, mas eu não consigo me exteriorizar porque o meu instrumento de comunicação, que é o cérebro, está doente, está com defeito. E eu fico irritado, porque as pessoas não me entendem. Então, ele tenta falar A, mas a hora que sai pela boca dele, física, sai B. Isso deixa ele extremamente irritado. Então, você falando essa questão aí, das pessoas que são tratadas com esses métodos outrora selvagens, porém necessários ao que tinha na época. O que tinha, né? Ele sofreu muito, e bastante, não tenha dúvida. Tanto que se vocês assistirem a esse filme da Nise, Coração da Loucura, vocês vão ver que antes da implantação dessas ideias dela nessa unidade hospitalar, antes, os pacientes eram agressivos. Por conta, inclusive, mesmo desses métodos selvagens e desumanos de tratamento a que eram submetidos. E essa agressividade era tipo uma defesa, eles não queriam ter aquilo, então já ia pro ataque, né? Exatamente, não tenha dúvida. E depois da implantação dessas ideias, o que aconteceu? Houve uma mudança significativa no comportamento dos doentes mentais daquela unidade hospitalar na qual Nise estava ali trabalhando, atuando. Então é para você ver que nós temos que aprender a tratar as criaturas com amorosidade. E eu acredito um pouco também, apesar de a doutrina espírita ela ficar meio do lado, né, de muitos outros caminhos que as pessoas têm, ela é uma das doutrinas que nos traz esse conhecimento, né, Jorge? Nos faz entender de uma maneira assim até mais fácil esse... Eu não estou falando aqui que as outras não fazem, né? Até porque a gente estamos falando aqui dentro de um centro espírita, a gente estuda um pouco da doutrina, mas a doutrina traz com um pouco mais de clareza como entender essas situações, né, Jorge? Sem dúvida alguma, Theo, principalmente quando ali no Evangelho de João, nós vamos verificar no título que traz a seguinte epígrafe, ou o seguinte registro. Palavras de despedida, em que Jesus se despede dos seus apóstolos, inclusive prometendo um Consolador prometido. E quem é o Consolador prometido? Sem qualquer laivos de vaidade ou de arrogância, prepotência e orgulho da parte de nós, os espíritos, mas quem que é o Consolador prometido por Jesus que viria complementar e restaurar, inclusive, as suas ideias e ir além do que ele, então, havia estabelecido até o momento que ele esteve junto de nós aqui na Terra? É o Espiritismo. Então, como o Espiritismo tem essa incumbência, essa tarefa, essa responsabilidade, os espíritas de uma forma geral, é por isso que o Espiritismo tem resposta, não digo para tudo, mas pelo menos para um número maior de dúvidas que assaltam o espírito humano. Tem um direcionamento, né? Exatamente. E tem essa ligação com os demais setores do pensamento humano, por quê? Porque congrega em sua estrutura religião,
filosofia e ciência. Então, esses 3 pontos permitem que o Espiritismo tenha contatos com todos os campos do saber. Uhum. E não é que nós, o Espírito do Espiritismo, veio aí para dar explicação a tudo, porque nós temos muitas dúvidas. E o próprio Kardec disse que nós ainda não havíamos dado a última palavra. Então nós temos que respeitar os outros segmentos, o campo do pensamento, do desenvolvimento humano, tal, etc. Mas que a doutrina tem um campo de penetração mais amplo, isso é uma grande verdade, em todos os segmentos do pensamento humano. Outro dia eu estava assistindo um filme, acho que era um filme de comédia, acho que é do seu tempo, Jorge. Meu tempo? Um Vampiro no Brooklyn, com o Ed Murphy. Meu Deus Aí do céu. perguntaram para um cara lá por quê, alguma situação, ele falou assim, ó, tem medo porque é desconhecido, e todo mundo tem medo do que é desconhecido. Então, eu acredito muitas vezes que quando a gente fala do espiritismo... Outro dia eu estava saindo de casa, o meu vizinho da frente, ele é católico. Aí eu estava saindo, chegou assim, eu vi você na televisão outro dia, acho que no programa Despertar, né? Aí ele chamou, vem aqui. Aí ele chegou pertinho de mim assim, falou bem baixinho, você é espírita? Eu falei, eu sou espírita. Verdade? Eu falei, verdade. Mas assim, não criticou nem nada tal. Mas você sente um pouco dessa dificuldade, né, do trato de certas situações? Será que é porque o espiritismo pegou o que era desconhecido e destampou, e as pessoas muitas vezes, mesmo não querendo aceitar, viram que a realidade é aquela e ficam meio na dúvida, Jorge? Tipo assim, agora eu sei como é que funciona, então eu tenho aqui eu tenho as minhas dívidas, que nem você sempre fala aqui, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado, né? É verdade. E isso nós vemos com Jesus. Que ele disse, olha gente, eu não vim aqui para contrariar as leis. Ou seja, o que Moisés estabeleceu. Eu vim aqui para complementá-las. Para mostrar que Deus não é um homem ou um ser criado à imagem e semelhança do homem. Que é isso que nós vemos. É o contrário. Nós vemos Deus criado à imagem e semelhança do homem, cheio de maldade, de perversidade, de truculência, de inveja, de rancor. Como diz o Jorge Carlin, na mesma hora que ele é o mais amoroso do planeta, ele também é o mais odioso, porque ele te ama de todo quanto é jeito, mas se você errar com ele, você vai apodrecer no fogo do inferno, né? A gente vê isso, por exemplo, ali no livro de Jó, e você pega o livro de Jó, que é um livro maravilhoso, e depois você pega, por exemplo, a obra de Carl Gustav Jung, intitulada A Resposta a Jó, em que ele faz uma análise profunda e crítica sobre os acontecimentos vivenciados por Jó. Ele desnuda a realidade mostrando, poxa, diz Jung nessa obra, Resposta a Jó. Ali ele vê um Deus vingativo, um Deus cruel, truculento, insensível, desumano, que cede inclusive às tentações de Satanás, porque Satanás chega até Deus e fala... E Deus fala, olha meu servo Jó, igual ele não tem na terra. O diabo fala para Deus, bom, tira o que ele tem. Vamos apostar? Vamos apostar, mas fez uma aposta. Né? Tira os bens, tira tudo que ele tem. Quero ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus fala, então você está liberado, vai lá e vai atentar o meu servo Jó. Ora, se ele é fiel a Deus, por que Deus permitiu que Satanás fosse tentá-lo, inclusive tirar todos os bens que ele tinha, inclusive os bens mais caros, que eram os 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que morreram, inclusive. Entendeu? Então, com Jesus, quando ele veio para complementar e mostrar que Deus não era esse ser sanguinário, com uma visão antropomórfica de Deus, porque até então nós tínhamos uma visão antropomórfica, e muitos têm, infelizmente, essa visão, ou seja, um Deus à semelhança do homem, quando deveria ser o contrário. Jesus veio, mas isso incomodou os fariseus, saduceus, aqueles religiosos, ou seja, judeus ortodoxos da época, que viam em Jesus alguém que poderia, destruir aquilo que foi construído. Atrapalhar os planos, né? Atrapalhar os planos de dominação, inclusive. Tem esses interesses escusos por detrás. Por um lado tem a ignorância, mas por outro lado, além da ignorância, tem também a má-fé. Nós vemos isso, por exemplo, com Nicodemos, que no capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos era um alto representante do judaísmo da época. Mas ele se viu envolvido pelos princípios de Jesus, tanto que ele foi tirar dúvidas com o mestre sobre aquela história da necessidade de ter que nascer de novo. Então isso mostra que ele já estava começando a entender alguma coisa.
E ele foi tirar dúvidas com Jesus. Outros, talvez, estavam até entendendo o que o Cristo quis dizer, mas como aquilo, de certo, ia tirar os seus privilégios, e então eles se armaram contra Jesus. Então, da mesma forma, é o Espiritismo, que ele veio para mostrar uma realidade, porque infelizmente, até então, na época em que Kardec esteve junto de nós, vigorava aquele princípio segundo o qual fora da religião não há salvação. Fora da religião não há salvação. Aí vem o Espiritismo e diz, não, fora da caridade não há salvação. Então, em função dessa vinda do Espiritismo com esse caráter inovatório, que não veio destruir nada, mas só veio complementar também, isso criou, por parte de outros líderes religiosos, uma certa animosidade e até perseguição. Como nós vimos aquele ato de fé, em que lá em Barcelona, salvo engano, os representantes da instituição religiosa da época, dominante na época, realizaram esse ato de fé em praça pública, em que pegaram centenas e centenas de obras espíritas, principalmente o Livro dos Espíritos, e em praça pública queimaram, no ato de manifesta guerra contra o espiritismo. Por que isso daí? Por quê? Isso foi bom, disseram os espíritos a Kardec. Deixa eles queimarem os livros, porque o povo vai se interessar por que eles estão queimando aquilo. Se é proibido, por quê? Por que é proibido? O tiro saiu pela culatra, né? Totalmente pela culatra, porque aquilo só serviu para fazer com que o movimento se propagasse. Você quer dar corpo a uma ideia? Comece a combatê-la. Porque isso vai chamar a atenção das pessoas. Mas isso daí está sendo combatida porque tem alguma coisa interessante. Eu quero saber o que essa ideia tem de tão interessante que as pessoas ficam empolvorosas para combater essa ideia. E só vai disseminando cada vez mais. E até também, Jorge, voltando um pouco na situação que você falou da Nise, até o Sidney sempre usa esse termo que não tem salto, né? As coisas têm que ser gradativas. Até esse momento, eu acredito que a espiritualidade tenha desenhado a chegada dela para falar assim, ó, vamos usar alguém para mostrar como realmente tem que tratar essa coisa. Exatamente. Não é assim, de uma hora para outra. E pelo jeito que você tá falando, eu inclusive fiquei curioso, vou assistir o filme, ela deve ter passado por poucas e boas até chegar na situação e conseguir o resultado. Mas é a espiritualidade agindo gradativamente para chegarmos naquela outra pergunta que eu fiz, o que a gente tem hoje. Um tratamento mais adequado, talvez em algumas outras situações não, mas eu acredito que as pessoas sofram bem menos hoje do que sofriam antes pelo mesmo problema, né? Aí você vê que há toda uma programação da espiritualidade, por quê? Primeiro, uma única mulher formada na sua turma. E mulher ainda para ajudar, né? Mulher naquela década de 30, década de 40. Uma única mulher no meio daqueles homens, e naquela época, o machismo era de uma absurdidade, de uma latitude que nós não fazemos ideia. Dava para quase colocar junto com a discriminação racial, né? Exatamente, era muito pesado. E essa mulher nasceu nesse tempo, fez uma faculdade de medicina, porque a faculdade de medicina é só para homem. Essa era a ideia vigente na época, mas ela não. Confrontando a família e a sociedade, ela entrou numa faculdade de medicina e se formou em psiquiatria. E além disso, ela não parou por aí, não ficou só na mesmice. Ela veio com essa incumbência, com essa missão já programada previamente enquanto estava na erraticidade, na espiritualidade, antes de reencarnar, que ela viria com essa ideia para mudar o pensamento até então. E mudou. Mudou. Nós podemos ver o período antes, pré-Nise e pós-Nise. Pré-Nise era uma situação, pós-Nise era totalmente outra. Então, quando você vai, por exemplo, no hospital psiquiátrico, fazer uma visita, e você vê ali salas para oficinas culturais, de terapia ocupacional, por exemplo, você pode ter uma certeza. Isso daqui é fruto do trabalho daquela mulher chamada Nise. E é uma coisa que a partir dela não tem como mudar, né, Jorge? Porque Não. viu que deu certo. É o progresso. É o progresso, é a evolução que a espiritualidade havia programado para sempre melhorar a situação, né? E ela enfrentou, por parte do corpo clínico do hospital, que era 100% formado por homens, uma resistência difícil. Encontrou até mesmo inimigos encarniçados que perseguiam ela naquele tempo, com as suas ideias revolucionárias. E passado um tempo, ela não se deu por vencida, não se dobrou à opinião alheia, ao machismo imperante e
cumpriu com a sua missão e foi muito bem cumprido, inclusive. E tem vídeos aí que se você pegar no YouTube com as entrevistas dos últimos dias. Ela foi entrevistada. Aham. E você percebe que já bem aí velhinha, mas tinha uma lucidez impressionante e ainda continuava com um espírito muito jovem. Aham. Ela tinha assim, algumas tiradas de uma inteligência impressionante. É só você ver que tem reportagens dela. Foi Aham. feita reportagem dela, inclusive gravações. Tá certo. É o que a gente fala, né, Jorge? São espíritos que foram designados para determinadas tarefas e cumpriram-as do jeito que era definido, né? Exatamente. Inês Moreira da Silva também aqui com a gente, a Cícera de Fátima Milano, a Renata Ruiz, a Tatiana Santos também aparecendo aqui no nosso programa. Nós tivemos aí durante o programa, não vou me lembrar o tempo, uma pequena queda no som, mas a coisa foi resolvida. O pessoal tá falando aqui que tá tudo beleza, mas isso faz tempo já. Olá, bom dia a todos. A Maria Regina Souza, Larissa de Aguiar Andrade, Mônica de Pontes, Márcia Regina Franco, Lucilene Moura Franco Dutra. Acho que o filme do vampiro não é do seu tempo, não. Acho que é do tempo da Lucilene, né, Jorge? É do tempo da Lucilene. Eu tenho certeza que é do tempo da Lucilene, o Theo. E mandar um abraço para Renata Ruiz, minha colega de escritório, de trabalho. Ah, verdade. Seja bem-vinda, Renata. Ela está nos acompanhando aí. E faça uma pergunta, Renata. Ela sempre fala que vai fazer pergunta, mas não faz. Não faz a pergunta, né? Exatamente. Ô, Jorge, você falou aí sobre, nos primórdios lá dos status que as pessoas tinham, né, para poder chegar até Jesus e deixar ele em maus lençóis ou fazer algumas perguntas. No momento que você falou isso, eu me lembrei do centurião. O centurião, ele tinha um cargo alto, né? Exatamente. Eu fiquei imaginando a cena, eu acredito que para ele chegar em Jesus deve ser uma coisa meio escondida, né? Porque naquele tempo você não podia já chegar no meio da rua, chegar em Jesus e falar, o meu servo tá ruim lá, não tem jeito de dar uma resolução. Vamos lá, falar, não precisa ir lá, né? Você falar que tá resolvido. Até que Jesus fala sobre a fé dele, né? É interessante que os figurões da época do Cristo criticavam ele, chamando ele de lunático, mendigo, que andava com pobres, prostitutas, cobradores de impostos e por aí vai. Mas o curioso é que ele chamava a atenção, claro, Jesus era Jesus. A ponto de, por exemplo, naquela obra de Emmanuel intitulada Há 2000 anos, em que, instado pela sua esposa Lívia, o senador foi procurar Jesus. Por quê? Porque a filha Flávia estava com uma doença terrível na época. Tava ruinzinha, né? Era lepra na época, muito ruinzinha. E a medicina já tinha desenganado ela. E a lepra era uma coisa complicada, né? Você tinha que ficar a par da sociedade, né? Tanto Inclusive, quem tinha lepra parece que tinha um sino. Você tinha que andar balançando um sino pra falar, ó, eu sou leproso, não encosta. As pessoas se afastarem. Tanto que tinham chamado Vale dos Leprosos. Era algo que congregava essas pessoas e acabava por fazê-las apartadas do convívio social por conta da contaminação, do contágio. Então, Publio Lentulus foi instado pela sua esposa Lívia a procurar Jesus, mas ele foi procurar Jesus à luz do dia, não. Foi na calada da noite. Escondido, né? Ali, no Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos que Nicodemos procura Jesus, mas à luz do dia, não. Ele foi procurar Jesus na calada da noite. Então, já esse centurião, até onde eu me recordo, salvo algum engano, ele teve a coragem de procurar Jesus durante o dia. Em praça pública, inclusive. E procurou Jesus. O mais interessante é que Jesus, inclusive, elogia a fé daquele homem. Porque ele diz, olha, Jesus, eu sou um militar, sou um centurião. E eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Se eu falar para eles, façam isso, eles vão fazer. Eles vão cumprir uma ordem. E eu sei que o Senhor também, ele quis dizer de forma indireta, implicitamente. Eu sei também que o Senhor tem um exército à sua disposição. E que se o Senhor falar, faça isso, faça aquilo, eles vão fazer. Reconhecendo que Jesus tinha um corpo de espíritos. E de fato, a grande realidade. Jesus tinha um corpo de espíritos que o auxiliavam aqui na Terra. Tanto que ele fala lá no julgamento com Pilatos, que ele diz, se os meus ministros quisessem, eles poderiam interceder em meu favor aqui agora. Ou seja, diante desse julgamento vergonhoso, injusto. Ele diz, se os meus ministros quiserem, mas não é o caso. Não é o caso, né? Ele já disse que ele tem um corpo aí de servidores, são os espíritos superiores, que estão aí subordinados à sua hierarquia, ao seu mando. Num bom sentido, claro. Não é essa hierarquia de mundo. Então, quando o centurião fala isso para Jesus, Jesus
fica ali encantado e diz, eu nunca vi, nem junto aos seus apóstolos, eu nunca vi em Israel fé tamanha a desse homem. Vai, que o teu servo está curado. Olha só, eu nunca vi fé tamanha igual a desse homem. Porque Jesus viu quando ele falou que o Senhor também tem à sua disposição os seus prepostos, que eram os espíritos, ele já notou que aquele centurião já sabia mais ou menos ali com quem ele estava lidando, quem que era Jesus. E o centurião também reconhecendo que o fato que ele não precisaria ir até o servo dele, né? Exatamente. E aí Jesus fala, vá, o teu servo está curado. Ele fica um pouco ali indignado, triste, porque ele queria de fato que Jesus fosse até a sua casa. Que ele achava que havia essa necessidade. Olha aí, o processo de cura ou de amenização das nossas dores através da irradiação. Não exatamente da nossa presença física até o local onde está o doente. É Jesus nos mostrando a origem, a possibilidade de estendermos também os nossos braços amigos à distância via pensamento positivo, via oração, via radiação, vibração positiva. Quando Jesus diz, vai que o teu servo já está curado. Porque ele queria, bem da verdade, que Jesus fosse até a casa dele e visitasse, tocasse o servo. Porque as pessoas falam, Jesus tocou fulano, cicrano, beltrano, e ele foi curado. Curou, né? É isso que ele queria. Mas Jesus falou, não, já está tudo bem. Por quê? Se ele disse que Jesus tinha os seus prepostos, Jesus então confirmou que eu tenho meus prepostos quando disse, vai que teu servo está curado. Por quê? Foi um preposto meu lá e tocou o seu servo e curou ele. Tanto que a hora que ele sai da presença de Jesus um pouco ali, chateado porque queria Jesus na sua casa, aí vem um outro servo dizendo, fulano, o servo já está curado, já está bom, já melhorou da febre. Aí, ó. Olha só que interessante. E isso já com um testemunho quase que imediato, né, da situação acontecida, né? Exatamente. E Jorge, em determinadas situações que tem o caso lá de que Jesus ia passando, a mulher apenas, acho que era uma mulher, né? Apenas tocou na veste dele e ela se sentiu já bem melhor da situação. Onde fica a parte da mulher que tocou e a parte de Jesus nessa situação que se tornou na cura dela? Ela, claro que ela tem a parte dela e Jesus tem a dele grande também. Mas quem mais tem vantagens, merecimentos e ações? Porque ela só tocou na roupa dele, ela tem que ter uma fé muito grande. Só tocar ali e falar, não, se eu tocar aqui já era. Aí ela tocou e se sentiu curada. E muitas vezes, Jesus sabia. Para nós, ele não sabia. Você desenhando a cena, né? Mas com certeza, alguém me tocou. Com certeza ele sabia. Ele falou aquilo para até não assustar todo mundo, apesar de todo mundo já o conhecer, né? Exatamente. Jesus, por onde ele passava, por conta da sua fama, que se propagou para todos os cantos, então onde ele passava, ele arrastava multidões. A ponto, por exemplo, nós vemos que, em determinado momento, quando ele foi num certo vilarejo lá, era tanta gente, era um mar de pessoas, que tinha os familiares, que tinha um parente que estava entrevado numa cama, que chegaram, inclusive, quando Jesus estava dentro de uma certa casa, destelharam aquela casa e passaram aquele doente por cima do telhado. Por cima do telhado. Por cima, porque não dava para chegar por baixo. Tantas eram as pessoas que estavam ali recorrendo ao auxílio de Jesus. E foi o que aconteceu com essa mulher. E Jesus, assim, que estava passando na multidão, ela falou, não vou ter condições, eu pequenina que sou, de ter contato com esse homem grandioso, mas eu preciso tocar nele. Aí vem a máxima de Jesus quando disse, pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. Mostrando que se você quiser, você tem que ter atitude, você tem que ter um gesto, porque se ela ficasse em casa tão somente ali, ai, Senhor, me ajuda, talvez ela nem recebesse. Mas ela foi. Ela era uma mulher hemorrágica há mais de 10 anos. E aquilo não melhorava nunca. E ela teve fé, teve certeza que se ela se deslocasse da sua casa, portanto, ação, atitude, fé não é algo de impassividade, não é um movimento de passividade. É um momento de atividade. Por exemplo, quando você chega na tua casa, de repente tem lá uma caçamba de caminhão de terra ali na tua calçada, e você, pura e simplesmente, diz, eu tenho fé que isso aqui vai sair daqui. Aquela terra só vai sair daqui. A terra vai se teletransportar, né? Vai se teletransportar. Isso não é fé. Isso é ilusão. Isso é você acreditar no milagre. Esse é o milagre. Você acreditar que as coisas vão se resolver sem que você faça algo. Isso é milagre. Isso não existe. Agora, se você fala, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir
colocar essa terra lá para dentro e vou aterrar o terreno, tá, etc. Eu vou pegar de uma pá e de uma carriola e tenho fé que eu vou conseguir com fé em Deus. Quando você vê, passado algumas horas, fala, nossa, cadê a terra que estava aqui? Isso é fé. Aquilo que Jesus, fé que movimenta montanhas, é a fé atitude, fé ação, não é aquela fé ideação, fé impassividade. Mágica, né? Não é mágica, fé mágica, ou milagre. né? Isso não existe. É. Então, no caso da mulher, ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus, quem tocou em mim? Aí o pessoal achou água, aí ele vai descer o sarrafo, que não era para tocar não nele. Não é para ficar relando no mestre. Não era isso. Jesus, quem tocou em mim? Porque eu senti que de mim saíram virtudes, disse Jesus. Ou seja, eu senti que de mim saíram energias, fluidos. Ele só queria saber. Por quê? É como um passe sem querer, né? Exatamente. Por que ele fez essa pergunta? Obviamente, claro, não era para repreender, mas era para dar uma lição. Porque em tudo que Jesus... Em todas as situações, Jesus sempre procurava instar um caráter pedagógico, tanto que ensinou que ficou registrado nos evangelhos. Então ele aproveitou aquele momento que ela deixa. Quem tocou em mim? Porque eu senti que de mim saíram virtudes. Aí a mulher muito ali acanhada e amedrontada, com medo de ser repreendida. Aí o pessoal, foi ela, foi eu, Senhor. Aí Jesus disse, a tua fé te curou, mulher. Olha só, ele mostrando para as pessoas que aquilo que é fé, não é ela ficar em casa, bela e folgada, deitadona. Jesus vai vir na minha cidade aqui, Jesus me cura. Ou Jesus está passando na calçada, vai me curar, já era. Não é assim que funciona. Então ela tocou, ela se esforçou, ela se espremeu entre a multidão ali. E Jesus aproveitou aquela deixa para orientar as pessoas. Falou, isso é fé. Não pensem vocês que fé é ficar em casa, montar um altar e ficar orando o dia todo. Isso não vai virar nada. E isso a gente pode levar também, né, Jorge, para a situação de pessoas que querem ajudar, pessoas que estão depressivas, têm problema com álcool ou problema com drogas. Se não tiver essa fé dessa mulher que foi até lá e tocou em Jesus, se essas pessoas que têm depressão, problema com alcoolismo, com drogas, se não derem o primeiro passo, não adianta a gente ficar empurrando. Ela tem que ter essa vontade, ela tem que ter essa fé que vai conseguir, né? Exatamente, é o caso das pessoas que estão desempregadas, ficam em casa de papo pro ar esperando emprego bater na porta da sua casa. Tá precisando de um trampo aí, eu tenho um serviço lá. Você vai ficar a vida inteira desempregado se estiver agindo com esse tipo de fé. Isso não é fé, isso daí é preguiça. Agora, a verdadeira fé é aquela fé que movimenta montanhas, disse Jesus. Para você movimentar alguma coisa, tem que ter o quê? Ação. Atitude, presença. Essa é a fé verdadeira. Então, Jesus nos ensinou uma fé com atitudes. Quem pensa que fé é só você crer, está errado. Jesus não ensinou esse tipo de fé. Crer é fácil, agir é diferente. Quando nós conjugamos o crer com o agir, as coisas se modificam. As coisas se transformam. E quem nos ensinou isso, volto a dizer, citando aquela obra de Daniel Goleman, intitulada Inteligência Emocional, é a doutora psicóloga Diane Tice, de Nova York, citada nessa obra aí, que diz que quem quiser eventualmente buscar o caminho da melhora das suas depressões, tem que acreditar em Deus. Precisa realizar trabalhos de caridade, filantrópicos, olha só. E precisa, acima de tudo, se mobilizar, agir, sair do seu mundo de dor, de dificuldade, não pensar que você é um desgraçado, não pensar que o mundo está contra você, embora não é fácil, mas é tomar atitudes. Volto a repetir aquela frase magnânima de William James, psicólogo do início do século passado, que disse, o passarinho canta porque está feliz ou está feliz porque canta? E repito, ele canta, ele é feliz, o passarinho canta porque é feliz ou ele é feliz porque ele canta? Ele canta porque ele é feliz. Ou seja, não esperemos chegarmos ali no clima. Quando eu melhorar, quando eu ganhar na Mega Sena, quando não sei o quê. Quando eu arrumar um serviço. Aí eu vou. Não, ele diz, nessa sua frase do passarinho aí, ele diz, não espere entrar no clima, que pode ser que você nunca vai entrar no clima. Faça o clima entrar em você através da sua atitude. Da sua atitude. Então, o pássaro canta porque é feliz, ou ele é feliz porque ele canta? Ele é feliz porque ele canta, ou seja, na medida que a gente age, a ação vai mudar os nossos sentimentos vão mudar os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos vão influir nas nossas atitudes, nas nossas ações.
É assim que funciona. Ô Jorge, tudo isso, né, também que a gente fala, a gente volta nessa situação da mulher que tinha o fluxo de sangue, a gente pode usar o exemplo da Nice. A Nice, Exato. ela entrou num mar onde só tinham homens e ela queria mudar um processo que já estava arraigado há muito tempo. Tudo bem que ainda estava em uma certa evolução, mas isso para conhecimento de quem vê de fora. Ela falou, não, eu vou conseguir. Isso sim foi uma grande fé e ela conseguiu e deixou um legado, né? E deixou um legado. E como? Ela quebrou, rompeu com o sistema preconceituoso e machista da época. Até imaginar, né, uma pessoa naquela época falar, não, você é louca, só tem homem lá. Como que você vai querer chegar lá e mudar o processo dos caras? E era o que falavam para ela. Falaram, não, para com isso. Você tá lutando contra um titã. Você está lutando contra um sistema. Falou, mas é isso que eu quero. Eu vou mostrar que o sistema não é tão poderoso quanto parece. E mudou. Mudou. Então nós podemos, com a nossa atitude, mudar muitas coisas das nossas vidas. Não pensemos que nós não somos capazes. Nós somos. Nós temos um potencial tão grande, que Jesus enxergou isso em todos nós e disse certa feita, vós sois deuses. E ele diz mais, inclusive, vós podereis fazer muitas coisas maiores do que as que eu fiz, inclusive. Meu Deus, se Jesus botou essa fé em nós, Então, porque dizendo que nós temos aí uma essência eminentemente divina, vós sois deuses? Não somos Deus, o que é diferente. Mas vós sois Deus porque tem a partícula do Criador em cada um de nós, que é a partícula da criação, da ação, da inteligência, da atitude, etc e tal. Quando vocês quiserem, vocês podem fazer muita coisa. Tem aquela obra muito interessante de Joseph Murphy, intitulada O Poder do Subconsciente. eu tenho esse livro. Leiam essa Muito obra. bom. Ali ele mostra o quanto nós temos de poder mal utilizado, subutilizado. E que na medida que nós começarmos a explorar esses poderes subconscienciais que nós temos, poderes esses construídos ao longo do nosso processo evolutivo antropológico. E que está em todos, né, Jorge? E que está em todos nós por conta do acervo de conhecimento que temos aqui dentro, nós, explorando esse potencial via os instrumentos que Joseph Murphy dá nesse livro, nós podemos fazer muitas coisas grandiosas, não é só os outros, ficarmos ali babando. Olha, fulano chegou lá nas alturas. Você também pode. É isso que eu ia dizer, todos nós temos as mesmas chances e oportunidades, né? Basta saber usar ela da maneira, como você disse aí, tem o subconsciente, tem todo esse conhecimento, basta usar. Só que tem gente que usa de uma maneira correta, tem gente que usa de uma maneira completamente errada e tem gente que não usa. Né? Exatamente. Esse é o problema, né? E não tenhamos medo das nossas ideias. E quem ideias. não usa são os que mais reclamam. Exatamente. Apesar de terem esse poder também, né? Sim. E não tenhamos medo. Por quê? Muitas vezes uma ideia inovadora ela vai ser ridicularizada, ela passa pelo ridículo, depois ela passa a ser aceita e respeitada. Exemplo é do nosso pai da aviação, Santos Dumont. Santos Dumont. Ele olhava os pássaros e dizia para os seus colegas na época, o homem voa. Todo mundo, kkkkkk. Na sala de aula dava risada. Ele falava para os professores, para os seus colegas, homem voa, voa. Você está ficando louco? Tá ele voa, é possível. E aí o sonho dele estava onde? Num 14 bis. Mas não ficou só no sonho. Ele começou a projetar. E foi projetando. Entre tentativas e erros e acertos, conseguiu hoje criar o que nós temos aí em termos de aviação. E podemos levar até a ISS, né? Que é a estação que fica lá no planeta, na órbita da Terra, onde o pessoal dá manutenção, vê satélite, essas coisas. Tudo isso pode ser gerado através dele. Né? É como dizia o próprio William James mesmo, que uma ideia geralmente ela começa ridícula. Ridícula e ridicularizada. Depois, na medida que o seu idealizador coloca ela em prática e depois corporifica aquela ideia, materializa ela, aí então as pessoas vão respeitar. Então no começo ela é ridicularizada, depois ela passa a ser aceita e respeitada. Inclusive tem o Discovery Science, tem uma propagandinha deles lá que eles vão falando certas coisas e falam, tudo que você vê, que você usa, que você tem hoje, partiu de uma simples ideia. Eu já vi. Alguém teve uma ideia e essa ideia foi indo até... Claro, alguém teve a ideia de fazer uma câmera no passado. E hoje nós temos câmeras de última geração. Mas isso surgiu de uma ideia na cabeça. Falou, podiam criar alguma coisa que... Então, na nossa vida, a gente tem que ter ideias sempre, claro, procurando a nossa evolução e ajudar o próximo. Porque assim a gente também vai ter
recompensa, né? A gente não tá pensando nisso, mas ela automaticamente vem, né, Jorge? Sim. Não é errado pensar nisso, né? Pelo Ó, eu vou ajudar o contrário. Jorge, porque se eu ajudar o Jorge, eu vou me sentir bem. Essa é a minha recompensa, né? Sim. Não é errado eu pensar que eu vou me sentir bem pelo fato de te ajudar, né? Pelo contrário, isso daí inclusive abre portas, caminhos, escancara as portas do sucesso. Porque tem aquela obra do Pai Rico e Pai Pobre, Aham. esse autor best-seller dessa obra, ele diz algo muito curioso. Se você quer crescer no campo das finanças, ele diz o seguinte: faça como muitos dos bem-sucedidos. O que eles fazem? Eles doam uma parte da sua fortuna para a caridade. E isso só coloca o dinheiro em movimentação e vai recebendo bênçãos. Porque quando você ajuda alguém, o que esse alguém fala? Deus te abençoe. Bons fluidos, né? Não existe coisa melhor, Theo e nossos ouvintes, do que você fazer uma boa ação e alguém falar para você, Deus te abençoe. Preste muita atenção na hora que a pessoa falar isso para você. Abra o seu coração e diz, eu tomo posse dessas bênçãos, eu aceito essas bênçãos. E na medida que você aceita isso, aquilo vai se incorporando a você, vai te dando um dinamismo, uma força, uma ampliação da sua capacidade espiritual, intelectiva, cognitiva, que a tendência é você progredir. Então, nessa obra, Pai Rico e Pai Pobre, esse autor deste best-seller, ele fala, se você quer crescer financeiramente na vida, comece destinando um pouco do seu recurso, não é tudo não, um pouco do seu recurso, não seja ganancioso, não seja egoísta, ele fala. Para você crescer na vida, você não pode ser egoísta. Não pode. Ele diz, você tem que ser altruísta. Ambicioso, sim. Egoísta, não. Egoísta, não. Porém, altruísta, sim. Ou seja, destina um pouco do seu recurso. Você ganhou um X hoje. Tô vendo alguém ali numa situação complicada, vou comprar um lanche, vou dar esse lanche para ele, dentro das suas possibilidades. Mas movimente, coloque seu dinheiro também em benefício do altruísmo. Ele disse que isso aí é um progresso incessante. É o toma lá da cá. Toma lá da cá. É assim. E, inclusive, eu vendo palestras de um professor que tem na internet, inclusive através dele que eu fiquei sabendo do espiritismo, que a gente não morre, né? A gente vai pro outro lado e continua ainda naquela, aí eu tô aqui hoje. Ele fala que quando a gente faz de bom coração uma ação para outra pessoa, o fato daquela pessoa agradecer, por mais que a pessoa que fez a boa ação não perceba, isso ele falou que é científico, é provado cientificamente. É científico. Hormônios são produzidos no corpo que geram um bem-estar para a pessoa. Quase como diz que o chocolate também parece ter um hormônio da alegria que dá. É praticamente o mesmo hormônio que é pelo chocolate também. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas como você disse, se a pessoa prestar atenção, a partir do momento que ela faz alguma coisa que alguém agradece, ela desenvolve esses hormônios, que é um hormônio da felicidade. Claro, uma felicidade até meio que momentânea, mas isso faz bem pro corpo, faz bem no geral. Antes de receber esses hormônios, tipo dopamina, serotonina, que são os hormônios que nos estimulam ao bem-estar, do que, por exemplo, estarmos aí recebendo o hormônio adrenálico, o cortisol, que só nos deixa estressado, por exemplo. Verdade. Então, em paralelo, a dopamina, a serotonina, que são hormônios que nos trazem bem-estar, prazer e alívio, diante de uma boa atitude, quando você faz uma má atitude, que hormônio que você vai produzir no teu corpo? Adrenalina. O cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai fazer com que a gente fique muito mal. Muito mal. Por isso que as nossas ações, boas ou más, elas repercutem em nós de forma positiva ou negativa de conformidade com as nossas ações, produzindo em nós chamado hormônios do estresse, hormônios do prazer da saúde. Tanto que tem uma ciência nova intitulada psiconeuroimunologia. Nossa. Que estabelece que a saúde ou a doença está muito relacionada às nossas formas de crer e de agir, de pensar. A crença está nessa também? Agir. Exatamente. Porque se você tem uma crença no negativismo, no pessimismo, isso só vai produzir o quê? Cortisol. O teu cortisol vai estar nas alturas. E o cortisol vai sendo recepcionado pelos receptores celulares e vai desagregando o trabalho das nossas células, deixando elas aí mergulhadas nesse hormônio, que é um hormônio importante para a nossa defesa, mas também em excesso, ele provoca malefícios incríveis, como diz Daniel Goleman nessa obra, Inteligência Emocional. Ele fala que um dos hormônios que acabam por destruir e provocar doenças generalizadas em nossos corpos é o hormônio cortisol, o hormônio do estresse. Da impaciência, da neurastenia. E como tem gente estressada hoje em dia, né? Do pessimismo, entendeu? Então é isso.
Jorge, a gente tá chegando no final aqui, eu deixei por último a pergunta da Aurora Guimarães. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Como ajudar uma pessoa que não crê em Deus, Jorge? Aurora, obrigado pelo carinho da sua participação, pergunta bastante interessante. Tem um ditado que costuma dizer que quando um não quer, dois não brigam. E vamos então fazer uma paródia com essa frase. Quando um não quer, outro não pode exigir. Então, se nós estamos tentando e essa pessoa não nos dá guarida, não nos dá abertura, nós não podemos, a exemplo que o Cristo diz, ficarmos jogando pérolas aos porcos. O próprio Cristo chegou a comparar as boas palavras a pérolas. E pessoas que não captam essas pérolas, essas palavras para si, ele comparou-as aos porcos, dizendo, não atireis pérolas aos porcos. Ou seja, por mais que você tente, se esforce, gaste o seu latim e a pessoa estar ali impassível, ela está totalmente blindada, o que você faz? Abençoe ela, ore por ela, não fique zangada com essa pessoa, abençoe ela, não entre no mesmo nível de sintonia. Isso que nós temos que entender. Então, abençoe ela, verifique que você agiu até onde deveria agir, a partir dali não force, porque isso vai gerar conflitos, porque a pessoa já disse de forma implícita ou explícita que ela não quer. Ela já está com a defesa dela armada, já tem uma né? defesa, então é questão de nós respeitarmos aquele limite que ela estabeleceu, abençoá-la e vamos seguir a nossa vida sem ficarmos ali tentando querer mudar as pessoas. É verdade. Só aqui então agradecer a presença, né, da Aurora Guimarães, a Regina Teixeira, Márcia Regina, Franco Jorge, a Márcia Regina Souza, a Lucilene, a Mônica de Pontes, a nossa amiga Mônica Tito disse que chegou atrasada, já chegou marcando um monte de gente, mas como o nosso programa fica gravado aí, vocês podem assistir depois na sequência. Tivemos também a presença da Helena Dias, obrigado, viu, Helena? Ana Ribeiro Galego, Inês Moreira, Cícera de Fátima Milano, Renata Ruiz, Tatiana Santos. Tivemos aqui também a Márcia Regina, está no Facebook e no YouTube, Juliana Alves de Moura, Terezinha Santana, o Marcelo Stu. Muito obrigado a Francislaine Gomes, muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica por aqui com mais esse programa Reencontro. São 10 horas, olha, 11 minutos, hein, Jorge? Olha só. Então eu deixo com você suas palavras finais, a oração, para a gente poder encerrar esse primeiro programa Reencontro, programa SEAC Reencontro do ano de 2021. Jorge. Pai abençoado, Jesus, nosso mestre e amigo, nós agradecemos por esse programa maravilhoso, o primeiro do ano de 2021. Agradecemos a todos esses nossos irmãos que participaram com carinho da sua presença, mesmo à distância, para nos incentivar ao trabalho, ao estudo, ao compartilhamento de ideias. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes, dando-lhes muita paz, para que na próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, estejamos aqui mais uma vez apostos para esse abençoado trabalho.